suspensão da leitura. Nós vamos ler do versículo 1 até o 15. O Senhor enviou Natã a Davi. Entrando ele na presença de Davi, disse-lhe: havia uma cidade, 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara, em sua casa crescera com os seus filhos. Do seu bocado comia, do seu copo bebia e dormia em seu regaço. Ele tinha a como filha. Chegando o viajante, o homem rico, não quis tomar as ovelhas do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele. Em vez disso, tomou a cordeira do pobre e preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se estendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, digno de morte é esse homem que fez isso. Pela cordeira restituirá o quadruplo, porque fez tal coisa e não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul, dei-te a casa de teu Senhor, as mulheres de teu Senhor aos teus braços. Também dei a nação de Israel e de Judá. E se isso não fosse pouco, te acrescentaria muito mais, porque desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal diante dos seus olhos. Urias o Heteu mataste à espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele o mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, portanto, a espada jamais se apartará. Essa parte é muito importante. Eu quero que você fixe aí a sua leitura, o seu pensamento, o seu coração para essa parte que eu vou ler agora, o versículo 10. Agora, portanto, a espada jamais se apartará da tua família, porque me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eu suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei as tuas mulheres perante os teus olhos, e darei ao próximo, o qual se deitará com elas à plena luz do dia. Tu fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo o Israel, e perante a luz do dia. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Respondeu Natã: o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Como, porém, com este feito deste lugar, ao inimigo do Senhor, blasfeme, o filho que nasceu morrerá. Depois que Natã foi para a sua casa, o Senhor feriu a criança, e a mulher de Urias dera a Davi, e ele caiu gravemente enfermo, somente até aí. Glória a Deus. Essa é uma palavra muito dura, e ao mesmo tempo é para nos lembrar de algo muito importante: que Deus é o nosso Pai, que Deus é o seu Pai, e Ele cuida de vós, mas Ele não vai permitir o pecado. Ele não vai permitir que seja retirado de você a consequência do pecado. Esse texto, por alguns, é muito conhecido, porque fala do pecado de Davi. Quem não conhece o pecado de Davi, se nós voltarmos aqui alguns capítulos antes, no capítulo 11, nós vamos ver por que acontece
como dar início a esse pecado. Na primavera, no ano seguinte, época em que os reis saíam à guerra, enviou Davi Joabe aos seus servos com ele, todo Israel, para destruir os filhos de Amon e sitiar Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Todos sabem que o texto aqui fala que Davi deveria ter ido para a guerra, mas Davi já estava se vangloriando tanto nas suas vitórias, no seu poder de exército, que ele decide ficar em casa. Na última vez que eu estive aqui, eu falei sobre isso e dessa vez vou repetir de novo. Sabe por que as pessoas estão caindo no pecado? Sabe por que as pessoas estão se afastando de Deus? Porque elas preferem ficar em casa ao vir para a casa de oração, para vir para o lugar onde nós devemos estar reunidos com o corpo, porque é o corpo que Jesus vem buscar. Não é somente eu, Marcos, não é somente o pastor Luiz, mas sim um corpo. Então me diga qual é o melhor lugar que você está, se não é na casa de oração, se não é no lugar onde Deus disse que era para você estar. Esse é o lugar. Mas por causa de você estar no lugar errado, na hora errada, fazendo a coisa errada, você acaba se afastando e o pecado te afasta de Deus. Porque Davi não foi para a guerra, porque Davi confiava na força dos seus soldados, mas o texto é claro: em tempo que os reis saíam, o líder saía, a igreja saía contra as portas do inferno. Falo sempre, amo essa passagem: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, mas a igreja precisa se levantar, a igreja precisa marchar, a igreja precisa ir adiante, precisa se derramar em oração. Nós estamos num momento em que todos pedem que nós clamemos ao Senhor, e isso é verdade. Eu quero ler um texto para você, porque a igreja tem que entender sobre isso. Em 2 Crônicas, no capítulo 7, versículo 14, diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos maus caminhos, então ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aí está o caminho. Por mais que alguém tenha decidido fazer uma caminhada, uma manifestação, mas aqui está: é se humilhar, é se entregar aos pés do Senhor, é se unir como igreja e como corpo. Porque quando você está unido, você não está olhando lá para fora, você está olhando apenas para Jesus. Quando você tem Jesus na sua vida, quando você entende que o Santo dos Santos é mais importante, aquele que já tocou no Santos dos Santos, ele não sabe para outro lugar. Então, se eu posso te dar um tema aqui dessa pregação, é falar sobre as consequências do pecado. Porque o texto em que nós lemos falou das consequências desse pecado de Davi, de fazer a coisa errada, de não estar no lugar certo, de viver da forma errada. E por que essa mensagem é para os jovens? Porque os jovens estão suscetíveis a se encontrar com essas coisas que desviam eles da presença de Deus. Faculdades, lugares, amigos, escolas. E se nós não doutrinarmos os nossos jovens, se nós não ensinarmos o caminho em que eles devem andar, eles vão se perder facilmente, eles vão, no primeiro prato oferecido, eles vão cair. É por isso que nós precisamos dizer que no pecado há consequência, e que você tem que ter medo é do pecado, não de Deus. O temor a Deus não é medo de Deus, porque Ele é teu Pai. Eu comecei essa ministração dizendo que Ele era teu Pai. Ele é teu Pai, então você não tem que ter medo, você tem
me converti, as pessoas ensinavam que nós tínhamos que temer a Deus, mas era um temor de medo, como se Deus chegasse a qualquer momento e fosse me fulminar. Eu me lembro de um tempo em que eu estava passando por uma situação financeira, e um presbítero chegou para mim, e ele foi me ensinar a orar, e ele falou sobre Malaquias 10 ali, onde nós temos que botar Deus à prova. Mas o Deus que tinham apresentado para mim, ele era tão, me passava tanto medo, que eu tinha medo de orar e de fazer o que estava na palavra dele, porque ele diz: põe a minha prova. Então hoje eu quero tirar essa mentalidade de que você tem que ter medo de Deus. Você tem que respeitá-lo e obedecê-lo. Você tem que estar diante dos seus estatutos, diante da palavra de Deus, porque ela sim é alimento, porque ela sim transforma, porque ela sim é o nosso caminho, a nossa verdade, a nossa vida, o próprio Jesus, em palavras. Então hoje nós temos que ter medo da consequência do pecado. Eu volto um pouco antes de a gente entrar nesse texto, e eu quero lembrar vocês de um pecado. Gênesis 2:15. No fruto, todos conhecem o pecado de Adão, pecado que começou, que deu início a tudo isso que nós estamos vivendo, a desobediência. Falei que o temor de Deus é o quê? É obedecer. Versículo 15: o Senhor Deus tomou o homem e pôs no jardim do Éden para lavá-lo e o guardar. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas a árvore do conhecimento e do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que comerse, certamente morrerás. Por acaso Deus estava mentindo quando ele disse: morrerás? Por acaso Deus estava inventando uma história para Adão de que ele morreria se ele comesse daquele fruto? Claro que não. Mas olhe só o perigo do pecado lá fora. Quando você dá ouvido a quem você não devia dar ouvido. Quando você senta numa mesa em que você não tinha que sentar. Quando você decide estar num lugar e se comportar como eles se comportam, você se esconde, você não mostra a luz que há em você. Não há nada em você que mostre que você é cristão. Eu diria que volta e se converte de novo. Volta atrás. Confessa diante do Senhor que Ele é o único e suficiente Salvador. Que é isso? Se Jesus disse que você é luz do mundo, que você é sal da terra, aí você chega num lugar, numa faculdade, e as conversas são só sobre prostituição, sobre balada, sobre carro, sobre futebol. E aonde você está, onde está Jesus em você, faça como Paulo: Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo está em mim. O meu viver é Cristo. Essa é a diferença. Nós temos que pregar palavras fortes como essa, para que as pessoas voltem a carregar a verdadeira luz, a carregar a verdadeira essência, os verdadeiros princípios cristãos. Aí, consequência do pecado para Adão: come do fruto, conversando com gente que não devia conversar. Aí, olha só o que o pecado faz. Adão, onde estás, Adão? Se escondendo. Se escondendo da oração. Se escondendo do lugar da presença. Se escondendo da igreja. Se escondendo da palavra. Se escondendo da comunhão entre os irmãos.
Quantos sabem um pouco do meu testemunho? Mas eu vou repetir só um pouco. Ex-traficante, pratiquei homossexualidade, viciado em cocaína, pornógrafo, que é um dos pecados mais difíceis de se libertar. E sabe por que você precisa estar dentro da igreja sempre? Porque lá fora está todo mundo andando agora nu. Aí se você não se firmar na palavra, se você não se firmar em Cristo, sabe o que você vai fazer? Você vai dizer: eu sou sujo, eu sou imundo, eu me escondi porque eu estava com medo do Senhor. Porque desobedecer a voz de Deus tem consequência, meu irmão. Tem consequência, a consequência é feia. Sabe qual é a consequência? 3, Gênesis 3. Leia aí comigo. Vamos ler a consequência. A partir do 14. Olha só. Meu irmão, não saia daqui sem meditar nessa palavra, não. Eu não vim aqui com alguém. Eu queria muito, toda vez eu digo isso, eu queria muito trazer uma chave no carro, um apartamento. Eu sei que você ia ganhar alguma coisa, mas eu já disse, você tem coisa melhor do que você ouvir que Deus é teu Pai, que Deus te ama, que Deus fez todas as coisas. Quando Ele fez Adão, antes Ele preparou tudo. Antes de Jeremias nascer, já estava tudo preparado. Jeremias dizendo: não sou apenas uma criança. E Deus dizendo: não fale que tu és uma criança, porque já está tudo preparado. Você já sabe o que fazer. Eu já botei a palavra, eu já te dei a vida, eu já te dei uma família, eu já te dei uma casa de oração. Jeremias, aleluia. Mas as consequências do pecado é o que mata nós. Não acho que você que vai sair por aquela porta e vai cometer algum pecado e ele não vai ter consequência, porque você é filho de Deus. Vai ter consequência. É por isso que eu estou colocando medo em você para não pecar. Eu estou direcionando o seu medo não para Deus, mas sim para o pecado, para você odiar o pecado, para você ter medo dele. Na hora que você vê que o seu coração está começando a ver aquela coisa e você está ali, agora vai pecar, você vai fazer desse jeito quando você sair desse culto. Eu falei para vocês, um dos piores para se livrar é a pornografia, porque o poder da imagem tem muito poder sobre a nossa mente, e nós captamos com os olhos. É por isso que na última vez eu preguei aqui sobre a concupiscência dos sonhos. Foi assim que Davi caiu. Olhou para Betseba, tomando banho, foi atraída. Por isso que a pornografia é complicada. E ainda mais hoje, como eu já falei, as mulheres andando aí do jeito que estão andando, com as roupas, com tudo lá de fora. É difícil. Mas se você colocar essa palavra no seu coração hoje, na hora que ela passar lá do céu, aí você vai dizer: está repreendido em nome de Jesus. Mas tem consequência, e a consequência é o que mata. Disse, pois, o Senhor à serpente: por que fizeste isso? Maldita é entre todos os animais domésticos, entre todos os animais do campo. Meu irmão, enganou Eva, enganou Adão, e agora estava sendo maldita entre todos os animais domésticos do campo. Sobre o teu ventre andarás, o pó comerás todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti. Onde teve uma amizade que não era amizade, agora tem uma inimizade. Não era amizade. É um lugar que você acha que é amizade,
Aí você sai lá fora, esses são meus amigos. Sabe o que foi que eu fiz quando eu me converti? Eu entendi que aquela palavra tinha me transformado, tinha tocado no meu coração. Aí eu disse, eu não posso estar em todo lugar. Não, eu tenho que ter certeza. Comecei a meditar na palavra. Meu lugar preferido era a igreja, a minha casa, a minha família. Comecei a refletir. Eu disse que a alegria era aquela que eu dizia que era alegria. Momentâneos, momentos que passavam, dinheiro que eu gastava, que eu dizia, eu tenho um carrão, tenho dinheiro, mas no outro dia eu estava despedaçado, me faltava algo. Mas eu entendi, e no dia que eu entendi, onde tinha aquela mesa, eu comecei a desviar. Onde tinha aquele que era amigo, mas que me dava conselhos maus, eu comecei a desviar dele. E quando tinha aquele lugar que ia me oferecer droga, que ia me oferecer pornografia, eu comecei a criar barreiras, limites, porque eu sabia que aquilo que eu estava vivendo, agora sim era verdade, agora sim era poderoso. Ali eu estava vivendo a minha verdadeira felicidade, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E quanto mais o Senhor tem alegria de você, que você se desviar do pecado, mais Ele te dá força, mais Ele te guia, mais Ele te conduz pelo caminho certo. Lembra do que Deus falou para Satanás? Tem visto meu servo Jó, homem íntegro, se desvia do mal. Você já imaginou lá no céu Deus bradando para os seus anjos? Ou quando Satanás quiser chegar em você e acusar você, e ele diz, meu servo Luiz? Não, aquele ali se desvia do mal, homem íntegro. O maior título que nós podemos ter aqui na terra não é pastor, não é presbítero, diácono, apóstolo, não, é ser homem de Deus. É Deus olhar lá de cima e dizer, meu servo que eu tanto me agrado, esse é o meu filho. Eu não errei. Jesus morreu e Ele não errou. Ele comprou Luiz, Ele comprou Marcos, Ele comprou a Iris, e eles me alegram. Mas aí você tem que meditar nessa palavra, você tem que ir de encontro com ela, para não viver essa consequência. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e os seus descendentes, este te ferirá a cabeça, e ela te ferirá o calcanhar. A mulher disse, multiplicarei grandemente a dor da tua gravidez, e a dor darás luz ao teu desejo, será para o teu marido. Glória, aleluia. Eu acho que daqui eu já poderia parar. Se eu quisesse parar, eu tenho certeza que você agora está comigo. Aleluia. O povo tem as coisas de dizer que tem pecadinho e pecadão. Eu só conheço um pecado que realmente é grave. É quando você quebra o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Aí quando você pratica idolatria, esse é o maior pecado, porque você abandona Deus, porque você abandona quem é verdadeiro, e esse é o teu pecado. Agora os outros pecados, está tudo na mesma balança. Por mais que o ser humano, nós humanos, nós queremos colocar na balança o pecado, porque muita gente olha para alguém que pratica homossexualidade e sendo adúltero, aí está lá criticando o homossexual, mas não sabe que dele também é pecado. Então se eu tenho que me desviar, eu tenho que me desviar de todos os pecados. Eu não posso ficar sendo enganado, achando que o pecado do meu irmão é maior do que o meu. Não, eu tenho que me arrepender. Onde nós estávamos
homem chegou muito embriagado e nós começamos ali a falar da palavra de Deus, eu ali evangelizando ele, e ele começou a contar a história. Aí sabe o que foi que ele fez? Ele fez igual a Adão. A situação dele lá, ele chegou e disse: por causa da minha família, você não sabe o que a minha família fez comigo. E começou as lágrimas a descer. Só que eu sei da palavra que eu carrego. E às vezes pessoas têm medo de dizer. Aí eu disse: eu vou dizer só uma coisa para você. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. O culpado de tudo que você está vivendo é você, não culpe os outros. Não faça como Adão, que quando Deus aparece para ele, ele diz: foi Eva, a mulher que o Senhor me deu por esposa. Aí Eva chega e diz: foi a serpente. E nós temos essa mania. É por isso que Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, admita, assuma seu erro, seu pecado, não fuja, porque é igual àquela mulher. Deus só quer ver a verdade no seu coração. Não vai fugir da consequência do pecado, mas ser perdoado, você irá ser perdoado, porque o Senhor é justo. Porque o Senhor mandou o seu filho, não foi para passar férias aqui na terra. Ele não pecou, ele morreu, foi homem de dores, uma ovelha levada ao mar. Então as consequências são, olha só, do homem. O homem disse, ao homem disse: porque deste ouvidos à voz da tua mulher e comesse da árvore que te ordenei que não comesse. Olha aí a obediência. Maldita é a terra por tua causa, e fadigarás e comerás dela todos os dias da tua vida. Meu irmão, você ouviu alguém que disse: não coma daquele fruto, aí você vai lá e come. Aí agora ele vai dizer: maldita seja a mulher. O pecado ele vai mais além, pastor. O pecado ele vai porque ele não só maltrata você, não só machuca você, ele machuca você e os que estão perto de você. Se você olhar para o adultério, quando alguém é pego em adultério e que não há um perdão nenhuma das duas partes, ali se desfaz um casamento, e na hora que se desfaz aquele casamento, está filhos perdidos e não sabem se vão ficar com a mãe ou se vão ficar com o pai, e ali acaba-se uma família. Mas só que Satanás, ele está investindo muito nisso, onde ele está dizendo: não, nós vamos continuar sendo amigos, nós vamos continuar ali cuidando dos nossos filhos juntos. Mentira! Mentira! Satanás está entrando nas casas, entrando nas famílias, dentro da igreja, porque nós estamos vendo uma coisa mais triste, que é o adultério dentro da igreja. Meu irmão, quem for santo se santifique mais. Agora quem for sujo se suje mais. Agora saia, não passe esse mau testemunho, não esteja enganando, tentando encobrir o seu pecado. Pastor Luiz não conhece, pastor Marcos não sabe, mas o Espírito Santo que sonda os corações, ele te conhece, ele sabe o pecado que você está cometendo. Não adianta eu estar aqui pregando sobre o pecado e eu estar cometendo pecado. Não, eu estou sobre a autoridade do Espírito Santo de Deus. Eu estou aqui porque Deus me deu um testemunho, porque Deus me deu uma família, e não é só porque Ele me deu tudo isso, é porque Ele é. Porque Ele é meu Pai. Porque no princípio
Deus pairava sobre a face do abismo. E Ele disse: haja luz, e houve luz. E Ele criou todas as coisas com as suas próprias mãos. Aleluia. Mas eu preciso falar, eu preciso dizer para você: lute contra o pecado. Glória a Deus. Aleluia. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Aleluia. Você tem dois inimigos que eu conheço e posso dizer. O primeiro é o diabo, que eu estou falando várias vezes. E o segundo é você mesmo. É você mesmo. E é por isso que diz assim em Gênesis, capítulo 6, versículo 5: eu vi o Senhor que a maldade dos homens se multiplicava sobre a terra, e toda a imaginação e dos pensamentos do seu coração era só mal continuamente. É porque nós, é difícil ouvir isso, Deus dizendo que nós somos maus para você. Por que eu tenho que resistir? Por que eu tenho que fugir do pecado? Por que eu tenho que odiar o pecado? Porque eu sei que eu estou lutando contra mim mesmo. Você acha que foi fácil largar a cocaína? Você acha que foi fácil largar a pornografia? Não foi fácil. Não foi fácil. Mas eu pus os meus olhares, toda a minha visão, toda a minha direção, todo o meu amor, todo o meu empenho, toda a minha força em olhar para Jesus e não olhar para a tempestade. Porque se você olhar para a tempestade, você afunda, você cai. E aí aquele que cair e não tiver Jesus para estender a mão e levantar de volta. Por isso nós não podemos negar Jesus. Por isso nós temos que ser luz onde nós chegarmos. Porque se nós não formos, nós estamos negando a Ele. Você acha que vai ser apenas quando a grande tribulação vier e alguém chegar perto de você, então nega Jesus? Não. Talvez você já está negando Jesus bem antes. É verdade. Porque você nem parece cristão. Você nem parece que é crente. Cadê a tua leitura de Bíblia? Aleluia. Cadê pelo menos o culto de domingo? Cadê? Cadê o teu quarto, porta fechada, falando com o Senhor? Não tem uma vez que eu não vá no quarto e feche a minha porta, que eu não chore na presença do Senhor. Porque eu sei, porque eu me humilho, porque eu me entrego a Ele. Aleluia. De verdade, eu peço perdão todos os dias pelos meus pecados. Eu sei quem sou. Eu sei que do pó da terra eu vim, para que eu soubesse quem eu era. Glória a Deus. Meu Deus, já estou passando. Glória. Vamos tentar correr aqui. Gênesis 6, 11, 12. A terra estava corrompida e diante de Deus, cheia de violência. Deus viu que a terra estava corrompida, pois todos serviram, tinham corrompido em seus caminhos. O mundo jaz no maligno. O mundo lá fora está no maligno. E é por isso que nós temos que ser vigilantes. Jesus falou: vigiai e orai. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É por isso que você tem que ter medo do pecado. Porque o mundo lá fora, meu irmão, nós já vimos o suficiente, né, pastor Luiz? Todos os dias nós vemos o suficiente. Em João, 1 João 5,19, né? Sabemos que somos de Deus e que o mundo está sobre o poder do maligno. Mas fique com essa primeira parte do seu coração. Você é de Deus. Você é filho de Deus. Então isso é uma força a mais para que você possa lutar contra o pecado agora, possa enfrentar o pecado, possa resistir ao diabo, possa não se entregar à tentação, aos desejos da carne, à concupiscência dos olhos, à soberba da vida.
você pode fazer isso. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Ah, meu Deus, se eu fosse continuar aqui, nós íamos fazer uma vigília. Aleluia. Glória a Deus. Olha só, tinha tanta coisa. Marcos 7, 20, 23, que dizia que o que sai do homem é o que contamina o homem, está no coração. Por isso que Deus diz lá na frente que o homem é mau. Até quando ele está falando ali, né, sobre não andeis ansioso, ele vai falar, né, sobre a ansiedade tomar o lugar, o tempo nosso. Porque com a ansiedade nós não vivemos nem o hoje, nem o amanhã, porque nós não sabemos o que vai ser amanhã, mas nós já estamos ansiosos hoje, estamos de hoje. A gente não chega. Porque o Senhor está ensinando a confiar nele, a depositar tudo, toda a confiança nele. Porque ele, como sendo o Pai nosso, se os nossos pais, que são maus, sabem o que dá é dar coisas boas a nós, como mais aqueles que o nosso Pai quer. Queridos, eu queria encerrar aqui, mas eu queria. Dá para botar um playback aqui? Dá? Isso. Bota aqui inteiro. Bota aí naturalmente do Lázaro. Eu fiquei rouco, mas eu vou tentar cantar. Glória a Deus. Para a gente terminar. Glória a Deus. E para você declarar, porque essa letra, eu falo com minha esposa, essa letra ela fala sobre como é que nós estamos caminhando. Nós vamos caminhando naturalmente de encontro ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Coloca aí, abençoado, jovem. Glória a Deus. Aleluia. Vamos nos pôr de pé para adorar o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Medita na letra dessa música. Glória a Deus. Aleluia. Se você puder, depois você pega e na hora para você lembrar dessa ministração, você bota ela em casa. Aí você vai começar a andar naturalmente de encontro ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eita, que eu fiquei rouco. Deus grito. Eita, será que vai sair? Vai. Em nome de Jesus. Glória, glória a Deus. Oh, glória, aleluia. Naturalmente sigo caminhando em direção a Deus. Eu sigo em frente, sou valente. Naturalmente sigo caminhando em direção a Deus. Eu sigo em frente, sou valente. O mundo oferece tantas coisas boas pra quem está a atuar, mas que sai disso não é confundido. Tem olhos ungidos para ver realmente tudo
Senhor, ter medo do Senhor, mas sim do pecado que está lá fora. Amém? E Deus abençoe a todos. E Deus dê uma semana abençoada a todos, no poder que há no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pastor Luiz, glória a Deus.